Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Minha Arte, Meu Apego. Para quem não me conhece, meu nome é Professora Sueli. Conforme eu prometi para vocês, hoje é a terceira aula daquele coração country. Para quem é novo aqui no canal, eu fiz 2 vídeos anteriores com esse mesmo tipo de coração, porém com ideias diferentes. Se você não assistiu, vale a pena, depois que terminar esse vídeo, fazer uma visita lá no canal e assistir essas 2 aulas anteriores com as ideias que eu fiz com esse mesmo estilo de coração. E a ideia de hoje é o falso azulejo português. Eu fiz um colar bem colorido com as cores que lembra Portugal. E olha que graça que ficou esse trabalho. Eu já deixei um link aí na descrição da figura desse guardanapo e também um link de um outro canal ensinando como imprimir essa figura em guardanapo comum. É só clicar aí na descrição que vai ter um bônus com vários links para te ajudar aí no passo a passo. Mas antes de começar a aula, como sempre, eu peço para você que não é inscrito, que se inscreva no canal, dá aquele joinha, ative o sininho. Essas 3 funções, elas ajudem muito no engajamento do canal. E graças a Deus e a vocês, o canal está progredindo e eu fico mais animada. Eu agradeço de coração a todos os que se inscreveram, a todos que estão acompanhando o meu canal. Gratidão eu tenho com vocês. Então, chega de blá 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 e bora lá para a bancada. Para fazer o coração, eu usei um pedaço de placa de isopor medindo mais ou menos de 14 a 15 centímetros de largura e mais ou menos uns 19 a 20 centímetros de comprimento. Essa placa, ela tem uma altura de 2 centímetros e o coração ficou num tamanho de 18 centímetros de comprimento, 12 centímetros de largura e a altura que é 2 centímetros. Como eu havia falado logo no início da apresentação, eu fiz 3 corações e essa aula é do último coração que eu fiz. Depois de recortado, tirei o excesso e para arredondar as bordas do coração, eu passei o estilete inclinado e fui cortando, conforme demonstrado aí no vídeo. Fiz esse processo nos 2 lados do coração. Depois do coração cortado, peguei uma lixa seco P320 e fui lixando delicadamente o isopor e também arredondando as bordas. E para revestir o coração, eu usei essa massa de biscuit na cor branca. E para revestir os 2 lados do coração, eu usei mais ou menos 1/3 dessa massa, dessa embalagem de 900 gramas. Essa massa tem várias cores. Como eu vou usar o decopagem com guardanapo e o guardanapo é claro, então eu usei uma cor clara para ressaltar as cores da figura do guardanapo. E para a massa durar por mais tempo, eu vedei bem com plástico para não entrar ar e ressecar.
Antes de abrir a massa, eu sovei bem e com o rolo de massa eu fui abrindo, deixando mais ou menos uma espessura de 3 milímetros. Dividi a massa em duas partes, uma para fazer a parte da frente e a outra para fazer a parte de trás. Essa massa você pode fazer ela caseira. Eu vou deixar um link no qual eu fiz um tutorial ensinando a fazer essa massinha. Feito isso, cobri o coração com essa massa e fui alisando e moldando para ela ficar bem colada no coração. Cortei o excesso com o estilete e depois passei o rolinho para alisar a massa e também para tirar qualquer bolha de ar. Usei o cabo de um pincel para acentuar a curva do coração. Com a tesoura tirei o excesso da massa que ficou na ponta do coração. Peguei a outra parte da massa que eu tinha reservado, afinei mais um pouquinho. E colei no outro lado do coração, fazendo o mesmo processo que eu fiz anteriormente. Cortei o excesso com a tesoura e fui passando o rolinho, principalmente nas laterais onde ficou as emendas da massa. Coloquei um pouco de água no potinho e fui molhando o dedo e alisando a massa até suavizar os gruminhos que ficam. Depois que essa massa secar, ela já vai encolher, então a massa vai ficar mais lisa. Deixei ela secando, como o tempo aqui estava bom, em 2 dias mais ou menos ela já ficou boa para trabalhar. E para a decopagem, usei um guardanapo com a figura de azulejo português. Deixei um link na descrição dessa figura e também deixei um link de um vídeo que não é meu, que ensina a fazer essa impressão em casa com guardanapo comum. Então coloquei o coração em cima do guardanapo e com o pincel de ponta fina fui passando na água e contornando o guardanapo, deixando uma margem de 2 centímetros, conforme demonstrado no vídeo. Depois eu fui rasgando o guardanapo com as mãos na parte em que eu pincelei com água. Essa técnica ela é legal porque ela não vai deixar aquela marca que fica quando a gente recorta com tesoura. Retirei as 2 outras películas do guardanapo e para fazer a colagem eu usei a goma laca incolor. Mas você pode usar a cola em gel própria para guardanapo, só não aconselho usar a cola à base de água. Como o guardanapo é fino, a probabilidade de rasgar é bem maior do que com cola gel ou com a goma laca que não tem na solução água. Passei uma boa camada na primeira parte do coração, pincelando rápido porque a goma laca ela seca muito rápido. Verifiquei se foi bem preenchido, posicionei o guardanapo no coração e depois peguei um plástico, coloquei em cima e com um paninho eu fui alisando de dentro para fora para tirar qualquer ruga do guardanapo. Fiz o mesmo processo nas laterais e depois sequei com o secador para ir mais rápido.
Peguei a outra parte do guardanapo, fiz a mesma técnica que a anterior, só que dessa vez eu não fiz um recorte maior, eu fiz apenas para a parte de cima do coração. Depois da colagem, passei a goma laca em cima do guardanapo para impermeabilizar a figura. E para decorar a parte de cima do coração, eu usei uns apliques de arabesco em resina e passei umas pinceladas de tinta amarela, não pintando totalmente, deixando algumas partes em branco, fazendo tipo um pátina. E com o mesmo pincel, mas sem passar na tinta, fui esfumaçando alguns pontos do coração, conforme o passo a passo. E depois de esfumaçar de amarelo, eu passei outra camada de verniz acrílico. Posicionei os arabescos e colei com cola quente. Depois, coloquei em um potinho uma tinta amarela e um pouquinho do verniz acrílico brilhante. Misturei bem e passei 2 demãos dessa tinta em 4 contas de madeira sextavada, medindo 30 milímetros de diâmetro. Depois misturei a tinta azul turquesa com verniz acrílico brilhante, misturei bem e passei 2 demãos em 4 contas sextavadas do mesmo tamanho. Passando para a montagem do colar, eu usei 7 meia pérolas douradas, medindo 8 milímetros de diâmetro.
Usei também 17 contas douradas, medindo 15 milímetros de diâmetro, 4 contas sextavadas amarelas e 4 contas sextavadas azuis, medindo cada uma 30 milímetros de diâmetro. 2 argolas douradas de bolsa, medindo 25 milímetros de diâmetro. 3 argolas achatadas de madeira clara, medindo 30 milímetros de diâmetro. 27 contas de madeira clara, medindo 25 milímetros de diâmetro e mais ou menos 3 metros de fio encerado de 1 milímetro de espessura. Comecei colando com a cola instantânea as 2 argolas de bolsa nas 3 argolinhas de madeira, intercalando uma argola de madeira, uma argola de bolsa, outra argola de madeira, outra de bolsa e finalizando com a argola de madeira. Deixei secando, enquanto isso eu colei essas meias pérolas douradas na frente do coração, conforme o passo a passo. Mesmo que essas pérolas sejam autocolantes, eu reforço com cola, porque esse autocolante delas, com o tempo, vão ressecando e as pérolas vão caindo. Para a montagem do colar, eu coloquei uma conta dourada, uma conta sextavada na cor azul, outra conta dourada, 3 contas de madeira clara, outra conta dourada, mais uma conta sextavada na cor amarela e repeti uma conta dourada, 3 contas de madeira clara, outra conta dourada e mais uma conta sextavada na cor azul. E segui o passo a passo até formar 8 sequências de 3 de contas de madeira clara, 14 sequências de bolinhas douradas, 3 contas sextavadas azuis e 4 contas sextavadas amarelas. Juntei as 2 pontas e coloquei naquelas argolas de metal e madeira em que colei. Depois coloquei 2 contas de madeira clara, uma conta dourada, mais uma conta sextavada azul, uma conta dourada, mais uma conta de madeira clara e mais uma conta dourada. Passei as 2 pontas pelo furo do coração de trás para frente, voltei com essas pontas por dentro da bolinha dourada. Ajustei o colar e passei essas 2 pontas pelo furo da bola de madeira. Ajustei bem e dei alguns nós conforme o passo a passo. Com a tesoura cortei as pontas, passei a cola instantânea no furo dessa bolinha e com o objeto pontiagudo empurrei essas pontas para dentro do furo da bolinha. E colei no furo do coração meia pérola dourada para camuflar o furo. E pronto, missão cumprida. Conforme eu falei para vocês, eu fiz 3 corações de isopor, imitando uma aula que eu fiz com coração de madeira. Eu vou deixar o link dessas aulas aí na descrição. E na próxima aula, venho com mais novidades de colares de mesa para vocês se inspirarem. Fiquem com Deus e bye! Beijos!